Olá a todos, meu nome é Gabriel Coelho Costa e esse é mais um vídeo de demonstração de uma das aplicações desenvolvidas na disciplina de Inteligência Artificial, ministrada na Universidade Federal de Lavras. E o tema são métodos de busca. A aplicação que foi desenvolvida, como eu disse, envolve o tema de métodos de busca, nesse caso aplicada para resolver um jogo de tabuleiro, que é o jogo dos 8. E nesse caso, ao longo do vídeo, e também ao longo da aplicação, foi feita uma distinção bem clara, entre os dois principais tópicos que envolvem o tema de métodos de busca, que seria a busca não informada e a busca informada. Inicialmente, já gostaria de deixar alguns esclarecimentos, Primeiramente, uma diferenciação bem clara, Então, primeiramente, para a gente entender, o que seriam métodos de busca, em quais contextos eles são utilizados, que tipo de problema eles resolvem. Uma diferenciação bem importante é aquela de uma busca realizada, por exemplo, num banco de dados. Isso não seria considerado um contexto em que métodos de busca são utilizados, Apesar de a intuição, o nome nos enganar, a pensar dessa forma, mas no caso de banco de dados, por exemplo, os dados estariam ali indexados, então a busca seria totalmente determinística. Ao contrário disso, e eu acho que fazendo esse paralelo fica bem claro o contexto dessas aplicações que envolvem métodos de busca. Quando se trata de um método de busca, basicamente são problemas que possuem um determinado estado inicial e, a partir desse estado inicial, podem ser realizadas uma série de operações ou combinações, visando atingir um determinado estado final. E para cada uma dessas operações, existe um custo associado, entre você sair de um determinado estado e chegar em outro estado. Então, contextos que utilizam esse tipo de técnica vão desde, por exemplo, métodos de busca para encontrar caminhos em grafos, Então, os famosos métodos de busca em largura, busca em profundidade, inclusive algoritmos de caminho mínimo também, por exemplo, envolvem essa temática, Mas também problemas como caixeiro viajante, que seria um problema mais combinatório, Então, você poderia pensar nesse caso como a cidade que o caixeiro parte como um estado inicial e cada uma das operações seria ele viajar para uma determinada cidade, E essa viagem possui um determinado custo, Então, problemas que envolvem métodos de busca geralmente estão associados com um determinado estado e a exploração de todos os estados possíveis, a partir desse estado, visando atingir um determinado estado final e visando também minimizar o custo dessas operações. Então, além disso, a linguagem Prolog também utiliza no seu motor de busca ali, uma busca em profundidade com backtracking, para explorar o espaço de soluções e validar um determinado predicado ali, definido ali, pelo programador, no espaço de soluções. Além disso, a gente poderia citar, como é o caso do vídeo de hoje, para resolução de puzzles também. Então, nesse caso, em jogos de dama, xadrez, poderia utilizar essas técnicas para fazer simulações das jogadas do usuário, e a partir disso conseguir fazer previsões, de qual jogador está, qual posição, se a posição atual ela favorece qual dos jogadores, qual que seria o movimento ideal, considerando essas simulações. Então, a metodologia, como método de busca não informada, foi utilizada a busca em amplitude, e como método de busca informada foi utilizado o algoritmo A estrela. E como eu disse, o jogo dos 8 é o puzzle que o algoritmo busca resolver, foi utilizada a versão 3x3 do tabuleiro. Então, relembrando, o funcionamento de um método de busca pode ser visto como um processo de expansão de uma árvore, em que um determinado nó da árvore seria um estado, e os nós filhos dele seriam estados atingíveis a partir de uma determinada operação, realizada nesse estado pai. E para isso a gente pode utilizar uma busca cega, ou também não informada, que explora o espaço de estados sem utilizar um conhecimento prévio sobre o problema. Então seria basicamente um algoritmo de força bruta, Dado um determinado estado, estado inicial, ele explora todas as possibilidades possíveis até atingir um estado satisfatório, Ou então uma busca informada, que seria, ou heurística, que seria baseada numa função heurística para estimar o custo de um determinado estado até o objetivo,
buscando assim reduzir o número de nós explorados, né? Então ela favorece esses estados mais promissores em detrimento daqueles que tendem a não levar a uma solução ótima ou então uma solução em menos passos, né? Então a busca em amplitude ela explora os nós nível por nível, visitando primeiro todos os vizinhos mais próximos do nó inicial. Então se assemelha muito a uma busca em largura, né? E ela garante encontrar o caminho mais curto em número de passos, né? E os custos de transição para isso devem ser iguais. Seria traçando paralelo aqui, né? Seria, por exemplo, num grafo não ponderado, né? Então o algoritmo de busca em largura ele consegue te entregar o caminho mínimo, né? Já que ele vai fazendo essa exploração em camadas. Então da mesma forma aqui, é como se na camada 1, por exemplo, da busca em amplitude, a gente visita todos os estados possíveis de serem atingidos com uma operação. De forma análoga, né? No nível 2 a gente teria 2 operações, no nível 3, 3 operações, até atingir um determinado estado final, e que necessariamente é o número mínimo de operações possíveis, né? Já que ela faz essa exploração em camadas. Já a busca à estrela é um método informado, né? Que combina informações de custo real e estimado, guiando a exploração de forma inteligente até o objetivo. Então ela utiliza essa função heurística, né? H de N. E além disso, né, ela utiliza também a função de custo atual do estado, né? Então ela é ótima e completa desde que a H compute uma heurística admissível, ou seja, que nunca superestima o custo para alcançar o objetivo. Porque se a partir do momento que ela pudesse superestimar esse custo, soluções que não seriam promissoras, né, passam a ser possíveis de serem consideradas, né? Então a heurística deixa de fazer sentido, né? Então basicamente a função que norteia quais ramos dessa árvore de busca seriam mais promissores é essa função f de n, que é igual a g de n mais h de n, onde g de n seria justamente o custo para chegar no nó atual, e h de n é justamente essa função heurística, que seria a estimativa do custo para chegar desse nó que está sendo estimado até o nó final, né? Então ela faz esses dois ponderamentos, né, para encontrar justamente a solução de menor custo. Então, os resultados obtidos aqui, né? Então, aqui fica um pouco mais claro o que seria o jogo dos 8. A gente tem um estado inicial que seria um tabuleiro embaralhado com uma casa vazia, né? Nesse caso, 8 números, né? Já que se trata de um tabuleiro 3x3. E o estado final seria o quê? Os números dispostos nessa ordem, né? Formando como se fosse uma espiral, e a casa vazia em branco. Então, vou mostrar um pouco aqui a aplicação que foi desenvolvida. Basicamente, a gente tem aqui o nosso main, que é o nosso ponto de entrada do programa. E, novamente, o código foi organizado de forma dividida em classes, né, com responsabilidades bem definidas. E essas classes comunicam por meio de interfaces também bem definidas, né? Então, basicamente, para a renderização gráfica do tabuleiro, utilizei a biblioteca Pygame. E, nesse caso, até um ponto importante aqui a ser ressaltado é a questão de como a biblioteca foi incorporada aqui no código, né? Porque o Pygame é uma biblioteca orientada a eventos, e aí nesse caso, geralmente, né, esse tipo de aplicação fica num loop infinito ali, aguardando eventos de entrada do usuário, ou algum evento de alguma chamada de sistema, do sistema operacional, né? Trata esses eventos e assim ele vai dando prosseguimento ao jogo, né? E aí, nesse caso, a gente teria um problema que a gente está realizando um processamento paralelo a isso, que seria o processamento do algoritmo de busca. Nesse caso, uma possível abordagem seria, por exemplo, a criação de threads, né? Então, a gente teria 2 linhas de execução. Uma para mostrar o tabuleiro em tempo real, né? À medida que o algoritmo fosse realizando essas operações e tudo mais. E uma realmente para fazer essa parte do processamento. Mas nesse caso aqui, a gente utilizou, achei mais simples, né? E também algumas restrições da biblioteca Pygame, que exige que ela esteja na thread main, né? Para conseguir tratar eventos e chamados de sistema. Basicamente, eu estou utilizando a biblioteca mais como frame a frame, né? Então, o algoritmo de busca realiza um determinado cálculo, gera uma matriz intermediária, e aí esse frame ele é impresso, né? Então, para isso, a gente tem um método aqui, renderBoard, que basicamente
recebe alguns parâmetros de configuração do tabuleiro, né, como tamanho de célula, cor, tudo mais, e possui essa função aqui, drawboard, que basicamente desenha algumas linhas para fazer as casas do tabuleiro e os números de acordo com os valores que estão na matriz 3x3, né? Então, um algoritmo, um código aqui bem simples, né? Para fazer a inicialização aqui, né, foi criada uma classe auxiliar com alguns métodos estáticos para realmente inicializar a biblioteca, destruir também, né, a biblioteca ao final, alocar qualquer recurso, desalocar, né, qualquer recurso que ela tenha alocado, um método para geração de fonte e tudo mais. Indo agora um pouco mais para o algoritmo, né? Ambos os algoritmos, tanto a estrela quanto o busca em largura, se baseiam, se utilizam, né, de uma instância da classe board. Então, a classe board, basicamente, ela representa o tabuleiro num determinado estado, né? Então, ele possui alguns atributos, como rows e calls, para ficar o mais genérico possível, né? Não ficar dependente de ser 3x3, né? E possivelmente a gente conseguir expandir isso. Além disso, um atributo last move, nesse caso só para evitar que ele, ao tentar calcular um próximo estado, ele não volte para o estado anterior, né? Seria uma verificação aqui bem simples, apesar de que os outros algoritmos, né, que foram desenvolvidos, eles já possuem tratativas mais robustas, né, para evitar essa recursão de estados que poderia ser produzida, né? Então, basicamente, ele pode receber um determinado tabuleiro e já atribuir aqui, né, a matriz, ou então ele pode gerar um tabuleiro de forma aleatória aqui. Então, ele gera os números de 1 a 8 e distribui eles de forma aleatória aqui. Esse método toHash, basicamente, que é utilizado para a gente conseguir verificar se um determinado tabuleiro já foi explorado, né? Ou seja, ele já foi visitado anteriormente no espaço de soluções, e justamente para impedir essa exploração recursiva que os algoritmos poderiam acabar fazendo, né? Então, para isso, a gente utiliza a representação em tuplas, né? Que seria em tuplas de tuplas, né? Do tabuleiro, e que aí, no caso, são dados que são hasheáveis, né? Então, ele consegue verificar se um determinado tabuleiro ocorreu em um conjunto ou não com uma operação O de 1, né? De forma constante. E aqui seria um código mais interessante, né, que realmente está associado aqui com a lógica dos algoritmos. Esse código basicamente gera todos os possíveis movimentos a partir da casa vazia atual, né? Então ele recupera as coordenadas da casa vazia, que seria aquela casa em branco, né, que eu mostrei, e a partir disso ele tenta expandir ela em todas as direções, um por um, né? Ou diminuindo a largura, ou aumentando diminuindo a coluna, ou aumentando a coluna, ou diminuindo a linha, ou aumentando a linha. E ele faz uma verificação se esse movimento produzido é um movimento válido, né? Ou seja, se ele não extrapola nenhum dos limites do tabuleiro. Então, após isso, né, após gerar todos os movimentos válidos, ele gera então todos os possíveis tabuleiros válidos, né? Então, dado o determinado estado atual do tabuleiro e todos os movimentos válidos serem feitos, ele efetivamente realiza essa troca, né? Aqui, nesse caso, ele faz essa troca entre current row e next row, né? Current column e next column, que seria basicamente o movimento da casa vazia ocupando a casa de um determinado número, né? E vice-versa. E aqui, no caso, ele instancia, para cada possível tabuleiro, né, a ser gerado, ele instancia esse novo tabuleiro, passando os novos valores, né? Que seria a troca entre a casa vazia e a casa ocupada, e salva o movimento que foi utilizado para chegar nesse tabuleiro como last move, justamente para quando esse tabuleiro criado for gerar mais estados, ele não voltar para esse estado anterior. Então, é uma verificação muito simples, mas também funcional. E aqui um método de verificação se o tabuleiro é de fato o tabuleiro final, né, se ele atingiu o estado final. Agora, indo um pouco mais para os métodos de busca em si, e na verdade a parte, por incrível que pareça, a parte mais simples, né, de toda a aplicação, né? Então aqui a classe da busca em largura, né, que seria a busca em amplitude, basicamente recebe o tabuleiro como sendo o estado inicial, cria um conjunto de tabuleiros já visitados, né? Então ele faz o hash daquelas tuplas que eu tinha mostrado e consegue verificar com complexidade constante se um tabuleiro já foi visitado ou não. Ele inicializa essa fila de tabuleiros, né, que seria a fila típica da busca em profundidade, em largura, né, perdão. E basicamente
ele faz um desenho inicial do tabuleiro, né? Enquanto tiver um determinado estado nessa fila de estados, ele pega o estado do início da fila, desenha ele, né, que seria o estado atual, verifica se esse estado ele já foi visitado ou não, né? Então, no caso de ser um estado já visitado, ele não considera a exploração dele. Caso contrário, ele adiciona no conjunto de visitados, né? A partir desse momento ele foi visitado. Verifica se é o tabuleiro final. Nesse caso, então, a simulação chegou no fim, né? A exploração chegou no fim. Nesse caso, ele limpa a fila para realmente sair do loop. Caso contrário, ele gera todos os tabuleiros possíveis a partir desse tabuleiro atual e adiciona na fila, né? Então, o algoritmo realmente o algoritmo de busca em profundidade implementado aqui, né? Em que ele faz essa exploração dos estados camada a camada. Já o algoritmo A estrela, ele é um pouco mais complexo, né? E ele utiliza aqui duas classes, que seria a busca em si, o algoritmo de busca, e um determinado nó dessa árvore de expansão, né, do algoritmo. Basicamente, um nó é o que? Possui um determinado tabuleiro associado, possui as suas funções de custo, né? Então, a função g de n, a função h de n, e a função f de n como sendo a soma. A função h, né, o valor, né, h, basicamente ele é definido por essa função auxiliar aqui privada, né, de cálculo de heurística, que basicamente utiliza a distância de Manhattan, onde para uma determinada posição ij, ele verifica o quão longe ele está da posição ideal. Então, por exemplo, a posição 1, o ideal é que fosse a casa 00. Então, aí no caso aqui a gente está utilizando um dicionário, né, também para fazer esse acesso constante. Então, caso o 1, por exemplo, né, então ele busca aqui pelo valor qual que seria a casa ideal do número, né, nesse caso aqui a gente está supondo que seja o 1, ele verifica qual que seria a distância absoluta entre a linha atual do 1 e a linha que ele se encontra, e a linha ideal, né, que seria do estado final, e também o mesmo para a coluna. Ele calcula essa diferença entre a coluna atual e a coluna correta do número que está sendo considerado, né? Ele realiza esse somatório e retorna isso como uma função de custo, ou seja, ele calcula para cada número o quão longe da posição final ele está, né? Então, de forma intuitiva, né, quanto mais organizado está o tabuleiro, menor tende a ser essa função de custo, melhor tende a ser a heurística dele, né? Então essa é a heurística que a gente está utilizando aqui a função heurística, né, que a gente está utilizando aqui no algoritmo A estrela. E o algoritmo da estrela em si é um algoritmo bem simples, né? Então ele cria um nó inicial com o tabuleiro e adiciona isso num heap. Então a gente está utilizando uma fila de prioridades aqui para sempre estar extraindo o nó mais promissor, vamos dizer assim, né? Que seria o nó com menor f de n, né? Como eu mostrei anteriormente nos slides. Além disso, ele utiliza um set para realmente verificar se um nó já foi visitado ou não. Nesse caso, não faz sentido a gente visitar ele de novo, né? Já que a melhor estimativa possível para ele já foi calculado, certo? E de forma um pouco semelhante ao algoritmo anterior de busca, a gente então, enquanto o heap não estiver vazio, né, a gente basicamente pega esse elemento com maior prioridade, né, nesse caso do min heap, o elemento com menor custo, a gente extrai ele, a gente desenha o tabuleiro associado com esse estado que ele representa, verifica se é o tabuleiro final, né, e nesse caso é aquele caso de sucesso em que ele atingiu, né, o estado final. Se não, ele adiciona como um nó já visitado, calcula todos os tabuleiros possíveis e atualiza a função de custo dos filhos como o custo dele atual mais 1. Então esse child cost ele é passado para os filhos. E basicamente daquela mesma forma, né, para cada um dos tabuleiros possíveis de serem expandidos, ele cria um novo nó, passando essa função g de h. A heurística vai ser calculada de forma autônoma, né, por cada um dos nós, né, de forma individual. E ele adiciona cada um desses filhos no heap. Então a gente teria duas situações que acontecem aqui, né? Caso um determinado filho, né, que ele gera aqui, né, essa expansão de um determinado nó, ele pode levar um tabuleiro que já foi explorado ou não. E aí nesse caso, caso o tabuleiro não tenha sido explorado, é a primeira vez, né, a gente adicionaria ele no heap normalmente. Caso ele já tenha sido explorado antes,
a gente deveria, no caso, atualizar essa estimativa dele, né, e reconstruir o heap. Mas isso seria possível, mas seria mais difícil de ser feito, né? Uma forma mais ideal, mais otimizada de fazer isso seria simplesmente reintroduzir o mesmo estado, mas com o custo dele atualizado, né? Seja um custo menor ou maior. E aí a estrutura do próprio MinHeap já vai resolver o problema de estar sempre fornecendo para a gente o menor custo possível daquele estado, mesmo que ele possua algumas réplicas no heap, né? E seria mais simples, né, do que a gente ter que ficar atualizando um por um os nós dentro da heap e ficar reconstruindo a heap incessantemente, né? Até pela questão da forma como a heap está organizada aqui, né? Onde a gente está criando tuplas, no caso, né? O nó seria o terceiro item da tupla e os outros dois seria o F de N atualizado, né? Então por isso que se trata de um min heap, né? O nó com o menor F de N fica no começo, né? Dessa lista de prioridades. E aqui a gente está utilizando como critério de desempate um iterador aqui que basicamente para cada nó criado ele fornece um número aqui nesse generator, né? Então os dois algoritmos bem simples, né? O algoritmo é esse. Vou mostrar aqui o funcionamento deles, né? Então eu já deixei de antemão criado aqui um tabuleiro bem simples, né? Até porque nem todos os tabuleiros são resolvíveis, né? No caso de um tabuleiro 3x3 a gente teria que verificar a paridade deles. Mas a gente inicializa então uma tela, cria a fonte e tudo mais, passa o título e cria uma instância daquela função de renderização do tabuleiro. Então a gente cria dois tabuleiros, né? Um para o algoritmo de busca em largura e um para o algoritmo de busca à estrela. E aí nesse caso aqui inicialmente estou passando esse tabuleiro inicial aqui, está um pouco menos desorganizado, né? Um pouco mais simples. E vamos ver o funcionamento aqui. Já estou com o ambiente virtual do Python aqui ativado. Então vamos rodar aqui. Então esse aqui primeiro que está rodando é o algoritmo de busca em largura. Então ele é bem aleatório esse mesmo, né? Vai fazendo força bruta em todas as expansões possíveis até chegar, né, no estado final que está correto. E aí logo em seguida ele já executa o algoritmo de busca à estrela. Nesse caso é bem mais rápido, né? Justamente por conta da heurística dele, né? Então nesse caso aqui é um tabuleiro bem simples, né? Então a solução de ambos foi bem mais rápida. Então eu vou fazer o seguinte, ao invés de passar esse tabuleiro mais simples, eu vou passar eu vou deixar com que ele gere isso aleatoriamente. E aí nesse caso eu vou diminuir aqui esse tempo entre um frame e outro. Vou colocar um tempo bem baixo aqui na verdade eu vou tirar esse tempo, colocar 0 aqui e vai ficar bem rápido assim, mas a gente vai conseguir, senão a gente teria que esperar muito realmente, principalmente na BFS, né, para ela chegar a uma solução. Então, nesse caso aqui, ó, o algoritmo teoricamente executando bem mais rápido, né? E pela minha experiência, quando ele demora a executar assim, é porque realmente não tem uma solução, ele fica preso nessa exploração aí, até explorar todas as possibilidades, né? Até todos os tabuleiros terem sido explorados, né? Então, nesse caso, esse seria caso a gente adicionasse nessa checagem de validade ou não de um determinado tabuleiro inicial, esse seria um que provavelmente não é válido. Eu vou cancelar ele aqui. Vou tentar executar novamente para ver se eu tenho a sorte de gerar aleatoriamente um tabuleiro